está começando a Granja na TV. Eu sou Thaís Dávila e essa é a sua conexão diária com o agronegócio. O Instituto Rio-Grandense do Arroz recebeu do Ministério da Agricultura e Pecuária o reconhecimento de que o selo ambiental da entidade atende aos requisitos de boas práticas agrícolas. Com isso, o IRGA torna-se certificador do Ministério e os produtores com selo ambiental passam a ter direito a desconto nos empréstimos contraídos por meio do Plano Safra. O selo ambiental foi criado pelo IRGA em 2008 e tem como objetivo principal promover a sustentabilidade ambiental do sistema de produção de arroz irrigado. E, além disso, o selo garante aos empreendimentos agrícolas o reconhecimento quanto ao uso de práticas ambientais e sociais corretas na lavoura de arroz irrigado. Sabemos que as práticas de bem-estar animal são cada vez mais importantes, especialmente pelas exigências de mercado, mas também pela observação das 5 liberdades, como falamos aqui no programa na semana passada. Entretanto, o bem-estar animal tem também reflexos diretos na qualidade da carne e, portanto, afetam a rentabilidade do produtor e o que chega à mesa do consumidor. Para compreendermos melhor esses reflexos, vamos conversar agora com a Andréa Mesquita, CEO e fundadora do Território da Carne. Tudo bem, Andréa? Tudo ótimo, prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigada pela presença. Bom, queria começar explicando um pouquinho o que é o Território da Carne, porque você se dedica exclusivamente à promoção das informações desse setor, né? O TC, como a gente chama aqui, nasceu como uma empresa focada em educação para o mercado pecuário, né? Desde quem produz lá na ponta, na fazenda, até o grande consumidor, que é a grande razão, o grande motivo da gente produzir essa proteína de tanta importância aqui para a humanidade. E aí, dentro dessa empresa de educação, a gente gera negócio, a gente ajuda o produtor a nutrir melhor seus animais, mas a gente ajuda o varejista a vender isso melhor na ponta, fazendo com que a gente tenha uma cadeia mais eficiente com produto de mais alta qualidade. E cada vez mais as pessoas vêm se preocupando com isso em todos os elos da cadeia, né, André? Todos os elos, eu digo assim, a preocupação ela é inerente àquilo que dói mais, né? Então, as margens estão mais desafiadoras, a gente está com um nível de profissionalização cada vez mais alto e, obviamente, que isso faz com que a gente olhe para todas as mínimas linhas e bem-estar animal, qualquer aumento de eficiência e qualidade faz parte desse aumento de margem e de resultado da operação. Bom, agora falando sobre um pouquinho mais sobre o tema da nossa conversa, aí, conforme eu falei na abertura. De que forma o bem-estar animal interfere na qualidade da carne? São muitos pontos, né? Vamos começar aí por um primeiro, aí, dentro da propriedade ainda. Olha, a gente poderia ir de trás para frente, né? Sim. Pensando que, óbvio, quanto mais próximo do período do abate, mais impacto isso tem para a qualidade da carne. Então, sem dúvida nenhuma, quando a gente está falando da linha de produção, transporte, esse manejo pré-abate, eles têm uma relação muito íntima com a qualidade da carne. A gente sabe, é muito bem falado, você mencionou das 5 liberdades do animal, então desde o momento que a gente está produzindo ali na fazenda, mas quando a gente vai chegando próximo do período de abate, a gente fala do jejum, que é muito importante esse jejum controlado, né? No mínimo de horas, mas também não tantas horas para o animal chegar até o abatedor, o frigorífico. Tomar muito cuidado, manejo ali. Ó, a gente tem uma noção, né? A gente não tem uma noção que a grande parte das fazendas não tem um tronco em condições viáveis ali para o animal ser embarcado, ser pesado. Então, tem um caso de fratura no pré-embarque, né? No momento do embarque. Temos que tomar cuidado com as contusões ali de choque do animal um com o outro, o animal que bate em pedaços de cerca de madeira ou no próprio caminhão. Tudo isso vai fazendo com que o animal eleve seu nível de estresse, né? E essa elevação do nível de estresse, assim como nós, humanos, ela vai acarretar em mudanças biológicas e fisiológicas que impactam diretamente na qualidade da carne. Sem contar que hoje o consumidor, que é o nosso grande objeto de estudo, ele compra com os olhos. Então, uma carne que tem qualquer alteração fisiológica, biológica, que mude coloração da gordura, da carne, que tem um hematoma, isso vai causar uma rejeição ali na gôndola, consequentemente, vai impactar financeiramente falando. Você usa uma palavra frequentemente nas palestras aí, que é o exudato que fala, né? Que é aquele caldinho que sai da carne quando ela ainda está crua, é isso?
É isso. E aí, quando a gente pensa, pega uma embalagem, ele, por mais bonita que essa embalagem seja, e ela tá ali cheia de líquido dentro da embalagem, e esse líquido ele tem várias causas, né? Mas uma das causas é a questão desse esgotamento do glicogênio, que a gente diz que o estresse do animal ele esgota, né? Leva ao esgotamento desse glicogênio, que dificulta essa queda do pH. E indo para termos bem populares, faz com que essa água que deveria estar dentro da carne para dar suculência, para ajudar nessa questão da mastigação, do sabor, ela vai embora com essas oscilações de temperatura e essa falta do controle do pré-abate. Então, de uma maneira geral, não faz bem para ninguém, não faz bem para o pecuarista, não faz bem para o animal e não faz bem para o consumidor que paga a conta. Agora, falando um pouquinho, né, você falou aí do embarque e tudo mais, a gente tem muitos exemplos de que é possível fazer bem sem elevar custos, sem aumentar demandas para os trabalhadores. Temple Grandin, que é uma médica veterinária muito conhecida aí nas questões de bem-estar animal, sempre pontua a questão das instalações, né? E até a forma de tocar os animais, né? Na suinocultura se recomenda muito a bandeirola, por exemplo. Como é que está na pecuária de corte o desenvolvimento e a capacitação dos trabalhadores para isso, André? Olha, eu sou uma apaixonada por educação e por qualificação, né? Então, esse assunto a gente poderia ficar aqui o tempo inteiro falando. Muitas vezes a gente fala sobre as 5 liberdades do animal, fala sobre o bem-estar animal, mas a gente não faz uma reflexão como que a nossa fazenda está em relação ao bem-estar humano dos colaboradores. Então, fica uma coisa meio utópica eu falar de bem-estar animal, sendo que não houve uma mínima qualificação de como é que esses colaboradores estão sendo tratados para tratarem os animais melhor. O Brasil é um país imenso, né, de dimensões continentais, então é muito injusto a gente dizer que ninguém faz ou que todo mundo faz. O que eu digo é, obviamente, a gente tem um nível de tecnologia sendo cada vez mais embarcado nas produções, mas quando a gente pensa em tecnologia, não dá só para pensar naquele super curral reformado, né? Muitas das vezes é o que você mencionou, um colaborador sendo semanalmente sensibilizado em relação aos reflexos, aos impactos, isso vai fazendo diferença, mas tem uma coisa, Thaís, que a gente não pode deixar de falar. O bem-estar animal ele vai melhorar, inclusive, a produtividade na fazenda. Então, às vezes, a gente pensa, poxa, vai aumentar custo de treinamento, vai aumentar custo de curral, mas ele vai aumentar e melhorar a produtividade, os animais comem melhor, aumenta a conversão, ou seja, você dá o alimento que ele vai converter em músculo e isso vai antecipar o período de abate, então ele é lucrativo, o bem-estar animal, ele é lucrativo, sem contar que daqui a pouco pode passar a ser, que já é uma obrigatoriedade, mas muitas vezes a gente tem dificuldade de comprovação, então sim, sem dúvida nenhuma, a equipe é um grande centro de transferência do conhecimento para a prática dentro das propriedades. Temos um desafio, né? De fato, de ter cada vez mais essa gestão orientada para a transferência desse conhecimento para o time, e eu sou apaixonada por iniciativas que fazem isso. E o próprio pecuarista, para pensar, para refletir sobre isso, né, na capacitação do seu pessoal e tal, porque cada hematoma, por exemplo, que chega um bovino no frigorífico, é um desconto que ele tem no valor que ele vai receber, né, André? Olha, quando a gente fala dessa disputa entre pecuarista e frigorífico, dá para entender o que cada um defende, né? E fazemos parte de uma mesma cadeia. Eu adoro olhar sobre isso. Não existiria frigorífico sem pecuarista e vice-versa. Também não existiria varejo sem pecuarista, nem pecuarista sem varejo, nem sem o consumidor. Quando a gente pensa que, de fato, né, existem programas de bonificação para bem-estar animal, na verdade é o contrário, né? Bem-estar animal é uma obrigatoriedade. Então, tem que existir penalização no caso de eu ter um reflexo negativo, um impacto negativo nessa carcaça, como você mencionou. Eu tenho uma contusão, que pode ser de uma queda, pode ser de uma batida, mas também pode ser de vacina, né? Reação vacinal, uma reação medicamentosa que esse animal sofreu, e eu tenho que remover essa porção da carcaça. Se eu remover essa porção da carcaça, obviamente vai impactar nos custos e todo mundo sai perdendo. Então, de fato, o pecuarista tem que ficar atento para cada centavo conta, né, Thaís? E esses tempos eu estava conversando com o pessoal do setor de curtumes também, porque a qualidade do couro que sai do gado brasileiro é bastante ruim, né, André? Pode melhorar e isso acaba sendo uma outra forma de remuneração para o produtor. No Brasil, a gente tem alguns desafios em relação a essa cadeia do couro, mas sem dúvida nenhuma, a gente está falando de tanto controle de pragas, quanto controle de parasitas, quanto controle de marcação, quanto controle de contusão.
tudo isso faz com que a gente tenha um produto de mais alta qualidade. Então, óbvio, impactando no produto principal, que é a carne, eu tenho toda a cadeia beneficiada quando eu cuido dos mínimos detalhes. Mas eu ouso dizer que, para os pecuaristas, se a gente for pensar que 85% das propriedades, que é a estatística que sai, não tem uma balança e um tronco, eu diria, vamos começar pelo começo, né? Então, vamos começar conseguindo minimamente ter uma infraestrutura para fazer um bom embarque, para fazer um bom manejo sanitário, né? Cuidar da saúde desses animais, cuidar da nutrição desses animais, cuidar desse embarque para ser um embarque menos traumático possível, que já é traumático, o animal saiu do ambiente dele para ir para um ambiente desconhecido, e cuidar da qualificação de quem faz tudo isso, né? Eu já diria que é um bom começo, e o couro vai se beneficiar por tabela, digamos assim, né? Bom, antes da gente encerrar, eu queria te perguntar como é que está o produtor brasileiro, o pecuarista brasileiro em relação ao mundo, porque é muito bonito cobrar da maior pecuária, uma das maiores pecuárias mundiais, né, esses critérios aí de bem-estar animal, mas a gente sabe que tem muito a evoluir no mundo inteiro, não é só aqui no Brasil, André? Muito. Olha, eu, falando especificamente de suínos, que eu tive a oportunidade de trabalhar numa fazenda norte-americana e fazendo um paralelo com a pecuária aqui do Brasil, a pecuária bovina, a gente acha que a gente é o primo pobre, né? A gente acha que a gente nossa, nós somos realmente toda a oportunidade do mundo está aqui. Mas eu ouso dizer, novamente, nós temos um país com grandes desafios, a começar o desafio logístico, né? Nós temos propriedades distantes dos frigoríficos, então temos uma dificuldade logística aqui de escoamento da produção, mas eu ouso dizer que, estando dentro de uma propriedade rural dos Estados Unidos e aqui dentro do Brasil, nós temos um grande diferencial, né? Nós temos mão de obra, por mais que fale que existe uma evasão de mão de obra do campo, é muito diferente. Nos outros países que eu tive a oportunidade de visitar, fui em fazendas na Itália, fui em fazendas em outros países da Europa, existe lá muitos estrangeiros trabalhando na fazenda, que muitas vezes nem dominam a língua, né, Thaís? Então, imagina você fazer um treinamento com alguém que nem do país isso aconteceu nos Estados Unidos. Existe um desafio muito grande de, eu só estou trabalhando aqui para sobreviver, diferente de você ter aqui um trabalhador que mora na fazenda, que você tem todo o contato, o convívio diário. Então, eu diria que o Brasil tem grandes desafios. Obviamente, nós temos um desafio da falta de informação no campo, a distância entre campo e cidade, mas nós temos grandes oportunidades. O Brasil é um país riquíssimo, com grandes oportunidades de qualificação e de evolução dentro das propriedades rurais, comparando com o que eu já vi fora do Brasil também. Que legal. Parabéns pelo trabalho, André. Vamos seguir acompanhando aqui a tua trajetória, e os microfones aqui do programa Granja na TV sempre abertos para novas informações. Obrigada. Obrigada a você. Até a próxima. Até. A Granja na TV faz um rápido intervalo e, na volta, vamos falar sobre o acordo entre União Europeia e Mercosul no mundo agro. É daqui a pouco. Fique com a gente. A Granja na TV está de volta e a escolha da sua graduação é muito importante. A Ubra tem uma oportunidade para você. Na Ubra, você tem futuro com raízes sólidas. O vestibular 2025 está on. São mais de 30 opções de cursos presenciais, híbridos e EAD para você estudar com flexibilidade. E por falar nisso, sabia que você pode ingressar no curso dos seus sonhos por vestibular, nota do Enem, transferência ou segunda graduação? Aqui você tem condições de pagamento super especiais, com opções de parcelamento e financiamento exclusivas, além de descontos imperdíveis. Estude com equilíbrio entre a teoria e a prática, com uma infraestrutura que oferece a melhor experiência e ultrapasse fronteiras com oportunidades de intercâmbio. Acesse ubra.br/vestibular e matricule-se. Ubra, nossas raízes são do Sul. E agora vamos falar sobre sustentabilidade com o diretor vice-presidente da Farsul e produtor rural, Domingos Velho Lopes. Tudo bem, Domingos? Tudo bem, Thaís. Uma satisfação estarmos de volta ao nosso estado, depois da Conferência do Clima em Baku, no Azerbaijão, e principalmente estarmos no nosso programa semanal da Granja na TV. Que bom contar contigo de novo, Domingos, depois de tantos debates e discussões realizados lá no Azerbaijão. Agora é a vez de Santana do Livramento, é isso? O clima vai ser tema por lá? Exatamente. O que acontece, os nossos ouvintes e produtores têm que ter a noção,
é de que nós estamos agora num programa na federalização da agenda climática. E essa vai se dar através de conferências municipais, a qual a pauta climática sobre 5 eixos de mitigação, adaptação, educação ambiental, políticas públicas, vão ser tratadas a nível municipal, onde serão tiradas proposições e os delegados locais que irão apresentar a nível estadual, depois na conferência estadual, indo para dessas demandas a nível federal, que será o norteador das políticas públicas nacionais e principalmente as novas NDCs, que são os critérios e as metas a serem realizadas pelos produtores, pela indústria, pelo país como um todo, nas novas volumes de obtenção de redução das emissões de gases de efeito estufa. Por isso, são tão importantes, e acontece amanhã em Livramento, a primeira conferência municipal que haverá mais no estado do Rio Grande do Sul e em todo o país. Por isso, importante a participação do segmento produtivo para levar a ciência, a tecnologia, a verdade sobre a questão da agricultura de baixo carbono, tão eficiente e responsável na mitigação e na adaptação da agenda climática. Já existe uma agenda de outras conferências municipais, Domingos? Isso é uma coisa que vai acontecer durante muito tempo, afinal temos 467 municípios aqui no estado. O Estado e a União realizam a demanda por regionais, muito ligada aos COREDs. Então, nós vamos ter até perto do meio do ano, porque a estadual é o ano que vem, né, no meio do ano, e a federal é no segundo semestre. Então, por isso, teremos todos os meses essas conferências municipais distribuídas em todas as regionais do estado do Rio Grande do Sul, a qual nós temos que estar atentos, porque sempre com aquela ótica de que a agenda produtiva e a agenda climática e a agenda de sustentabilidade, elas são complementares e não competitivas. E é essa linguagem assertiva que o setor produtivo levará para essas conferências municipais. Pois é, o setor tem tido mais voz ultimamente, né, Domingos, nesses debates. Você percebeu isso em Baku e está percebendo isso agora nessa conferência que deve ser realizada? Sim, por 2 aspectos. Primeiro, pela postura do setor produtivo, que colocou a questão ambiental e a agenda climática dentro do seu conhecimento, seu portfólio de trabalhos que devem ser realizados, assim como todas as questões agronômicas e veterinárias que um produtor tem conhecimento, ele precisa também dar a mesma atenção à agenda climática. E 2, porque tanto as COPs quanto a ONU, que está ligado através do seu braço operacional da UNFCCC, que trabalha a pauta climática e emergência climática, como trazendo a atividade produtiva do setor primário como parte da solução e a única capaz de mitigar, sequestrar e até armazenar carbono. Então, esta é a complementabilidade que tanto o setor ambiental quanto o setor produtivo trabalham de forma complementar. Até então, anos anteriores, nós tínhamos a pauta muito competitiva e até uma manipulação da agenda ambiental sob o ponto de vista partidário e ideológico. E vemos que isso não levou a lugar nenhum. O que vai fazer um crescimento da sociedade como um todo é esta atitude complementar, dando as mãos e construindo pautas coletivas e principalmente resolutivas. Que bom, Domingos. Estamos evoluindo aí perto do que a gente tinha há alguns anos, a situação está bem melhor. Obrigada por hoje, pela tua participação. Nós que agradecemos, até a semana que vem e que tenhamos uma bela semana de trabalho, com o clima nos ajudando, sob o ponto de vista produtivo, terminando a semeadura, conduzindo bem as lavouras. Um forte abraço a todos e sempre bom estar na Granja na TV. Igualmente, um forte abraço. Tchau, tchau. Pouca gente acreditava depois da gritaria dos produtores franceses, mas o acordo entre a União Europeia e o Mercosul foi concluído na última semana na cúpula do Mercosul, depois de 25 anos de negociações. O acordo, que ainda passará pelo processo de assinatura, é o maior já assinado pelo Mercosul. Saímos daqui, vamos para a Alemanha com o nosso correspondente Leandro Mariani Mittmann para compreendermos melhor o impacto do acordo. Tudo bem, Leandro?
Olá, tudo bem? Tô Pois vendo, então, tô vendo que você está com a TV ligada na imprensa aí da Alemanha. Como é que foi a repercussão desse acordo por aí? olha, aqui na Alemanha, já era de antes, assim, a repercussão é ótima, é positiva. Os alemães, a indústria alemã, sobretudo, ela comemora digamos assim, esse primeiro passo aí digamos assim, para o estabelecimento desse acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia. Interessa os alemães por uma série de razões, como eu disse, sobretudo para a indústria alemã, que quer exportar para o Mercosul, para o Brasil, para a Argentina, para o Paraguai. Aqui, como a gente já conversou muito em outras oportunidades, a grita grande, a reclamação é dos agricultores. Esses realmente estão muito indignados com digamos assim, esse primeiro passo para se firmar esse acordo aí entre esses dois blocos, aí, o Mercosul e a União Europeia, porque eles entendem que vão perder muito mercado para o agro brasileiro, para as importações de produtos agro aqui para a União Europeia e também para a França, né? Então, houve uma série de manifestações já desde sexta, quando se firmou esse primeiro passo. Lembrando que vai ter um segundo, se firmou entre a Comissão Europeia e o Mercosul, aí em Montevidéu, com a Úrsula, aí, a presidente da Comissão Europeia e os presidentes aí do Mercosul, esse acordo. Agora vai ter uma segunda votação entre os 27 países membros, cada país tem um voto e tem que ter aí 65% de sim, portanto são 15 países para dizerem sim. E aí já há uma reação da França, que é a cabeça contra isso, digamos, mas também tem já o apoio da Polônia, da Áustria, dos Países Baixos, da Irlanda, e na quinta, a Itália também se manifestou contra esse acordo da maneira como está. Aí vai ter essa votação, caso passe, aí vai para um terceiro e último momento, que é o Parlamento Europeu. A gente sabe aí que a União Europeia tem uma espécie de congresso aqui com os países, tipo, os deputados europeus, assim, os eurodeputados aqui. Mas, digamos assim, passou esse primeiro momento, depois, como você mesmo me disse, aí, depois de 25 anos de negociação, foi aprovado, agora tem esses dois outros momentos aí. Mas, enfim, resumindo, como você me perguntou, de uma maneira geral, aqui na Europa, se celebra esse acordo aí, que envolve aí, como já saíram números aí, 780 milhões de pessoas, 780 milhões de consumidores, digamos assim, um comércio hoje aí entre 40 bilhões e 45 bilhões de euros. Isso dá quase 300 bilhões de reais, envolvendo os países daqui e os países daí. E aí entra o que é o nosso assunto aqui, né, que é o agronegócio. Lembrando que o Brasil é o maior fornecedor agrícola aqui para a União Europeia, aí são 2 bilhões de dólares por mês de produtos agrícolas que a União Europeia compra só do Brasil. Claro que aí a gente pode abrir também aí para a Argentina, para o Uruguai, enfim, mas sobretudo sobre o Brasil, assim. E isso apavora aqui os agricultores franceses aí, que já estão protestando e continuam protestando aí. Eu até andei colhendo algumas manifestações desses protestos. Eles lembram assim: comida barata é o camponês que enterramos, uma das manifestações, porque eles entendem que os produtos agro aí do Brasil vão entrar aqui com preços menores do que eles recebem, porque o agro brasileiro ele é muito competitivo. Sim. A gente já conversou isso aqui várias vezes, é uma das reclamações deles, assim. E aí eles lembram que preços remuneradores em vez de comerciantes, assim, essa questão do tipo, eles querem preços remuneradores para eles e não, digamos assim, que beneficia o comércio como um todo, né? Acontece que não tem como manter toda essa população aí na União Europeia sem as importações aqui do Mercosul, né, Leandro? Eles acabam protestando aí e já tem bastante subsídios, né? É uma gritaria mesmo que pode se perceber agora na França, né? A gente já conversou aqui várias vezes sobre problemas graves aqui na Europa, de toda a economia europeia, visto a falta de mão de obra, e isso estoura no campo, não tem mais sucessores, vários países estão com problemas graves assim de sucessores de propriedades agrícolas, que não tem quem, digamos assim, quem conduza essas propriedades agrícolas. E nada melhor para a Europa, que é um continente, que é uma população com alto poder aquisitivo, não precisamos falar disso,
de comprar produtos, sobretudo comida, aonde é gerada, digamos assim, comida com uma certa, vou usar aqui o termo, facilidade, que é o caso do Brasil aí, que se produz aí produtos, quando falo comida, mas produtos agrícolas em geral, como celulose, como borracha, tá? Não é comida, mas é produto gerado pelo agro. É uma questão prática, nada melhor do que para a Europa, de que comprar essa comida e com essas facilitações que deverão ser criadas, assim, sem taxas aduaneiras, sem cotas, enfim. É por isso que se firmou aí foi muito celebrado aí por todo o agro brasileiro, assim. O Ministério da Agricultura, a BIEC, a BPA, que são as instituições ligadas à produção de carne no Brasil. Eu li, assim, estão digamos assim, em polvorosa. Sim. Esse é o tema que a gente pode trazer aqui, até estou com manifestações aqui, assim, tanto de todos os segmentos aí. Está todo mundo comemorando muito. Isso é um passo bem importante para o agro brasileiro, mas também argentino, paraguaio, boliviano e uruguaio, aí, esses países que integram o Mercosul. Muito bem, Leandro. Isso aí tem muita água para rolar debaixo da ponte, como você falou, ainda tem mais 2 ou 3 passos pela frente, e o Brasil e o Mercosul vão ter que vender o seu peixe direitinho para convencer o Parlamento Europeu e os líderes aí de cada país da necessidade desse acordo. E a gente vai acompanhar aqui com você, direto aí da União Europeia, todas as evoluções. Obrigada por hoje, Leandro. Até mais. Até a próxima. A Granja na TV de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã com mais informações do agro para você. Até lá!